Então, no LU, reforçando, a gente majora as cargas e minora as resistências, né? Agora, falando de carga, então, a gente tem essa equação aqui, ó, que considera a carga permanente majorada, a carga variável principal majorada e as cargas variáveis secundárias majoradas e aplicadas o fator de combinação que vai minorar um pouco, né, devido àquela baixa probabilidade de duas cargas permanentes ocorrerem a sua capacidade máxima ao mesmo tempo. No nosso caso, a gente só tem permanente e variável, então a gente vai ter que majorar as duas e pronto. A nossa permanente é o peso próprio do degrau e a sobrecarga por metro é essa aqui que a gente fez o cálculo. O coeficiente de majoração do peso próprio é 1,25. É só olhar na tabela. Peso próprio de estruturas metálicas, né? E o coeficiente de majoração da carga variável é 1,5, que é o caso de demais ações variáveis, incluindo as decorrentes do uso e ocupação, que é o nosso caso, uso e ocupação. Então, fazendo esse cálculo aqui do SD, a gente encontra 1,144 kN por metro. Aí a gente vem de novo no degrau no F2, dessa vez eu não vou mostrar, né, que vocês já viram como que faz. É só ir lá mudar a carga para o valor que a gente fez o cálculo e encontrar momento fletor, cortante, compressão e etc. A força axial, né? E reparem numa coisa, eu estou achando também as reações de apoio, né? Eu estou também registrando isso. Por quê? Porque depois que a gente for fazer os cálculos das longarinas da escada, onde o degrau é soldado, né? O degrau é soldado nas longarinas da escada em ambas as extremidades. Quando a gente for fazer o dimensionamento dessas longarinas, a gente vai precisar dessas cargas aqui, né? Aonde cada degrau está soldado, vai ter uma carga que está sendo calculada aqui que a gente tem que aplicar nessa longarina. Bom, então, aplicando a carga majorada, a gente encontra um momento fletor solicitante de cálculo nas extremidades desse degrau onde está o engaste de 11.535 kN/cm. Tá? Então isso aqui que a gente vai ter que comparar com o MRD e tem que ser menor que o MRD. A gente tem uma cortante também aqui, só que bem pequena, né? 0,6 kN. E agora vem a parte importante do degrau. Na norma, a gente tem as formas de cálculo de MRD, VRD e etc. para perfis comerciais, como, por exemplo, vigas da Gerdau. Ou não só perfis comerciais, mas também vigas e soldadas, né? Tubo redondo, perfil U, perfil C. Quando a gente tem um perfil, que nesse caso aqui é um perfil customizado, diferente, a gente vai ter que usar equações mais genéricas que são apresentadas na norma. Então, se vocês forem ver naquele capítulo que fala de combinação de forças, no item 5.5.2.3, ele fala, ó, seções quaisquer submetidas ao momento de torção, etc, etc, etc. Ele fala, ó, tensão resistente de cálculo, que é o que a gente quer saber, só que aqui ele está falando de tensão, tá? Na norma inteira, a gente sempre calculou um momento resistente de cálculo, uma cortante resistente de cálculo, uma força cortante resistente de cálculo. Aqui já está falando de tensão. Para os estados limites últimos a seguir, deve ser igual ou superior à tensão solicitante de cálculo, né? Que é o que a gente sempre fez. A resistência tem que ser sempre maior que a solicitante. Expressa em termos de tensão normal, sigma SD, ou de tensão de cinzelamento, tal SD. Gente, aí olhando para os itens A e B, a gente vai encontrar isso aqui, ó. O sigma SD, que é uma tensão normal solicitante de cálculo, tem que ser menor ou igual ao limite de escoamento minorado, que é o que a gente sempre fez, não é? Estados limites últimos, a gente majora as cargas e minora as resistências. Na tensão solicitante de cálculo, a gente está majorando as cargas e a gente está comparando com uma resistência minorada pelo gama 1. Para os estados limites de escoamento sob efeito de tensão de cinzelamento,
uma tensão de cisalhamento solicitante de cálculo tem que ser menor ou igual a 60% desse valor aqui. Né? E isso aqui, na verdade, se encontra até em literaturas. A tensão de cisalhamento ela consegue chegar até 60, mais ou menos 60% da tensão de escoamento do material. Tá? 0,60 Fy sobre γ1. Então, é só pegar a tensão de cisalhamento solicitante de cálculo e comparar com esse valor aqui. Se vocês forem nesse item da norma, vocês vão ver que tem o item C e tem o item D, que trata de flambagem. Né? Gente, não se preocupem com flambagem nem na flexão e nem na compressão para esse degrau, né? Porque até que não tem. Então, se fosse ocorrer flambagem, ocorreria com a flexão. Não se preocupem com flambagem devido à flexão. Vocês vão entender o porquê mais para frente. Mas, já dando uma adiantada, as tensões normais que ocorrem devido à flexão, né? Porque se a gente aplica a flexão, uma força transversal no degrau, vai aparecer tensões normais devido à flexão, do jeito que a gente já aprendeu ali anteriormente. Acima da linha neutra, a gente vai ter, no caso, compressão, e abaixo da linha neutra, a gente vai ter tração. Existe a máxima distância da linha neutra até a fibra superior mais externa é onde vai ter a maior compressão. E essa distância de 3,2 milímetros, a gente viu lá que o centro ali, o centro gravitacional do perfil está a 3,2 milímetros daquela primeira linha ali, que é a fibra mais externa superior. É uma distância muito pequena e o momento de inércia também é muito pequeno, em torno de x. Isso vai resultar numa tensão normal de compressão ali muito, muito baixa. Então o risco de flambagem é muito, muito baixo. E o esforço que a gente teria que fazer para fazer o cálculo com relação à flambagem é muito grande para uma coisa que a gente já tem certeza que não vai acontecer. Caso vocês queiram tentar fazer, façam, é só ir seguir a norma. Mas eu não aconselho vocês a fazer, porque com certeza não vai ter problemas com flambagem. Tá? E bom, então vamos começar aqui com tensão normal. Primeiro, tensão normal. Item A. Como que a gente vai fazer esse cálculo de tensão normal na seção transversal do perfil? Só existe uma tensão normal, aquela que é devida à flexão, que eu acabei de explicar. Lembrando, a equação de tensão normal devido à flexão é o momento fletor dividido pelo W. Lembrando que o W é o I sobre C. O C é a maior distância da linha neutra até a fibra mais externa. Tá? Aqui, ó, a nomenclatura é SD, SD que a gente está falando de solicitante. A gente não está falando de resistente. A gente está falando de solicitante. Aqui está atuando ali no degrau majorado. Então, olha só, a gente vai ter dois Ws. Né? A gente vai ter um W referente à compressão, que é o Ix sobre a distância da linha neutra até a fibra mais externa onde está acontecendo compressão, que é a fibra de cima do degrau, que é 0,32 centímetros ou 3,2 milímetros, como a gente viu lá naquela figura anteriormente, que é o que eu estava comentando, né? Ix é 2,37 e essa distância é 0,32, aí vai resultar nesse W. Agora, o W de tração, ou seja, o Ix dividido pela distância da linha neutra até a fibra inferior mais externa, que é 2,5, essa distância é 2,5, que é a altura total, menos o 0,32, que vai dar 2,18. O W de tração, então, vai dar 1,087 centímetros ao cúbico. Né? E agora, a gente tem dois Ws aqui. Qual que a gente vai utilizar para calcular o σSD? Vamos fazer o cálculo aqui com um W de compressão. Calculando a tensão normal de compressão naquela fibra superior com MSD sobre o W de compressão, a gente vai ter 11.535, que é o MSD que a gente extraiu do F2 nos engastes, dividido pelo W de compressão. Vai dar 1,558 kN por centímetro ao quadrado. É essa tensão normal que eu estava comentando para vocês, que é uma tensão muito baixa e que o risco de flambagem, mesmo sem fazer cálculo, é muito baixo.
E agora, quando se trata de tração, é só pegar o MSD sobre W de tração e a gente vai encontrar 10,612 kN por centímetro ao quadrado. Qual que a gente vai utilizar aqui no nosso cálculo? Obviamente que vai ser a maior das tensões solicitantes de cálculo, né? Para a gente comparar com a resistente. Então vai ser aonde está a concentração ali na fibra mais externa inferior do degrau. Bom, agora essa aqui é a tensão que a gente vai usar, a sigma SD. Agora olha só, o sigma SD tem que ser menor ou igual a Fy sobre gama 1. Então agora é muito fácil. É só fazer sigma SD menor ou igual a Fy sobre gama 1. Então esse 10,6 tem que ser menor ou igual a 25 sobre 1,1. Por que 25? Porque o degrau é feito de ASTM A36, que tem um limite de escoamento de 250 MPa ou 25 kN por centímetro quadrado. 25 dividido por 1,1, que é o coeficiente de minoração para estudos de escoamento. Que é o que a gente está fazendo aqui, tá? Só reforçando, estado limite de escoamento sob efeito de tensão normal. Tá? Então, a gente está falando de um estado limite de escoamento. 25 sobre 1,1 deu 22,7, que é bem maior aí do que 10,612. Né? Então, passou tranquilamente o degrau no estado limite último de escoamento para a tensão normal. Agora, vamos fazer para tensão de cisalhamento. Então, para a tensão de cisalhamento, primeiro vamos fazer o cálculo de qual é a tensão de cisalhamento na seção transversal ali do degrau. Fazendo aqui que a tensão de cisalhamento solicitante é a cortante, a força cortante, dividido pela área da seção bruta, que daria 0,6 sobre 9,60, que é a área da seção bruta. Dá isso aqui. Só um comentário, tá, gente? Essa conta que a gente assume que a tensão de cisalhamento é a força cortante dividido pela área da seção bruta, não é uma conta exatamente certa, tá? A tensão de cisalhamento ela não se divide uniformemente na seção transversal do perfil. A gente já até chegou a ver um pouco sobre isso no módulo de cortante. Mas aqui na norma, a gente assume mesmo que é uniformemente distribuído, porque o fato de não ser já está sendo contabilizado nos coeficientes de segurança. Tá? Então a gente pode fazer esse tipo de conta. E aí, fazendo aqui, ó, a cortante é 0,6, só isso, 0,6 kN, que está ali no engaste também, o valor máximo. E a área da seção bruta é 960, encontramos aqui, então, em kN por centímetro quadrado, uma tensão de cisalhamento. Então, a gente tem que comparar essa tensão sigma SD com o 0,60 Fy sobre gama 1, que é 13,636, que é muito maior do que esse calculado aqui, né? Então, ó, o SD é menor que o RD, então ok. Bom, finalizamos com relação aos estados limites últimos, tá? Então, é até que simples, né? A gente só precisa verificar escoamento da seção bruta com relação à tensão normal e com relação à tensão de cisalhamento.